ok? Então, por isso é sempre uma evolução, é tudo programado. E sempre a gente começa com a superfície lateral do cérebro. Tem gente aqui que já assistiu umas 300 aulas. Tá? Então, o que nós temos? O que é o cérebro? Quem forma o cérebro? Vamos lá. Rafael, quem forma o cérebro? Vamos lá. Quem forma o cérebro? O córtex. Vamos lá. Quem forma o cérebro, Thalita? Telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo mais o diencéfalo. Então, quem forma o cérebro nada mais é do que o telencéfalo mais o diencéfalo. E nada mais é quem compõe o telencéfalo. Vamos lá, a galera do fundo, sabe ou não sabe? Quem compõe o telencéfalo? Quem forma o telencéfalo? Vamos lá, quem forma o telencéfalo? Vamos lá, o grupo da América Central. Quem forma o telencéfalo? Vai, Juan, quem forma o telencéfalo? Não, quem forma o prosencéfalo? Quem forma o telencéfalo? O prosencéfalo é antes do telencéfalo. Vai, quem forma o telencéfalo? Os hemisférios cerebrais. E quem mais? Ah, ó, você viu? Agora é o grupo da América do Sul, do extremo da América do Sul. Está passando por cima da América Central. E aí, Mariana, quem forma? O telencéfalo mais quem? Que o telencéfalo é formado por quem? Pelos hemisférios cerebrais e pelas... Quem é o verbo? Pelas comissuras telencefálicas. Se eu tenho comissuras telencefálicas, quais são as comissuras, Thiago? Quais são as comissuras? Qual? Anterior, fórnix. Comissura rostral anterior, comissura do fórnix. E qual é a principal comissura do cérebro? O corpo caloso. São as 3 comissuras telencefálicas. E aí nós temos o quê? Quem forma o diencéfalo? Quem forma o diencéfalo? Tálamo. O tálamo é a alma do negócio. Sempre que você for ver a estrutura, o tálamo é a alma do negócio. O tálamo nada mais é do que a cabeça do tronco encefálico. E tudo se dispõe ao redor do tálamo. Então o tálamo é o centro. Aí eu tenho uma estrutura que está abaixo do tálamo e se continua com o mesencéfalo. Essa estrutura eu chamo de quê? Chamo do quê? Subtálamo. O senhor está meio fraquinho esses dias, hein? O senhor está meio fraquinho. Então, ok, se eu tenho o tálamo que se continua com o mesencéfalo, a porção que se continua com o mesencéfalo, quem que é? O subtálamo. O subtálamo. Deixa eu ver. O subtálamo. Ó. Vai, vamos lá, senta aí, vamos lá, senta aí e pega o óculos, vamos lá, senta aí, vamos sentando, senta e pega o óculos, ó, tem um lugar lá, ó, senta aí, ó, senta e pega o óculos, vamos lá, aqui é meu, ó, tem um lugar aqui na frente também, ó, vai lá na frente, vai lá, pode ir lá, ó, tem um lugar lá, ó, vai lá. Vai lá, vamos lá. Então vai lá. Foi? Então vai lá. Então tem o tálamo. O tálamo é a cabeça do tronco encefálico. Certo? Sempre que eu pensar, o tálamo é a alma do negócio. E aí, abaixo do tálamo, se continuando com o mesencéfalo, eu tenho o quê? O subtálamo. Abaixo do tálamo, e sem continuação anatômica com o mesencéfalo, eu tenho o quê? O hipotálamo. Aí atrás eu tenho o quê? O epitálamo. Nas laterais eu tenho o quê? O metatálamo. Certo? Tem um óculos para ele aqui, ó, para eles aqui. Tem, pega os outros óculos, tem outro tipo de óculos também. Tem mais aqui, ó. Então, que só? Vamos lá, tá cheio de óculos. Se estiver meio quebrado aqui, depois a gente acerta os outros, ó. Vamos lá. Vamos lá, tá meio coisa, mas depois do outro. Vai lá, vamos lá. Vai, porque é ruim em cima da dor de cabeça. Aí, eu não quero os óculos. Vai com óculos quebrados mesmo. Quem está sem óculos? Vocês estão? Vamos lá. Depois eu pego os outros óculos, tá bom? Pelo menos vai aqui, ó. Vai com a perna. Lembra assim, estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Vamos lá, tá aqui, ó. Vamos lá, o que importa é enxergar. Ó. Vamos lá, vamos que o seu chefe quer que você atenda. Quer? Já tô com aqui. Já tá aí? Então vamos lá.
Então podemos continuar. Então o que eu falei? Quem forma o cérebro? O cérebro é formado pelo telencéfalo mais o diencéfalo. Quem forma o telencéfalo? São os hemisférios cerebrais mais as comissuras telencefálicas. Quais são as comissuras telencefálicas? A principal delas é o corpo caloso, certo? Comissura rostral anterior, comissura fornix. Aí eu tenho quem? Eu tenho o diencéfalo. O diencéfalo, o centro, a alma do negócio é o tálamo. O tálamo, se continua, é a cabeça do tronco encefálico. Ele tem uma continuação anatômica direta com quem? Com o mesencéfalo, a parte abaixo do tálamo. E se tem continuação anatômica com o mesencéfalo é o subtálamo. A parte abaixo do tálamo, sem continuação anatômica com o mesencéfalo, eu tenho quem? O hipotálamo. Atrás do tálamo, epitálamo. Nas laterais do tálamo, metatálamo, certo? E isso é de fundamental importância, depois nós vamos saber por quê. Porque os próprios ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo. Depois nós vamos ver em aulas subsequentes, à frente do tálamo, corno frontal, acima do tálamo, o corpo do ventrículo lateral, atrás do tálamo, átrio e corno posterior, abaixo do tálamo, corno temporal. Só que para isso nós temos que ver aqui, ó, na superfície cerebral. Então sempre que nós temos, a primeira coisa que nós temos que imaginar sempre é a superfície lateral do cérebro. Quantas superfícies o cérebro tem? 4. O senhor concorda ou o senhor discorda? Ontem, o senhor já decidiu se o senhor vai fazer neurocirurgia, o senhor vai... Depende, ó, já avisei vocês, 2 anos tem a crise do estacionamento. Quantas superfícies tem o cérebro? Quantas superfícies? Quantas superfícies? Quantas superfícies? 3, muito bem. Então tem 3 superfícies, a superfície lateral, a superfície medial e a superfície inferior ou basal. E aqui, ó, por que é importante você saber isso? Porque depois nós vamos aprofundando. E eu tenho que saber, por exemplo, onde está o tálamo aqui, onde está o corpo caloso, olhando para a superfície lateral do cérebro. Porque a anatomia, por anatomia, ela não tem a finalidade. Nós temos que fazer o quê? A correlação com quem? Com a cirurgia, com a relação com a radiologia, certo? Correlação até com o quadro clínico. Mas eu tenho que saber o quê? O que é isso aqui? Que giro é esse aqui, ó? Que giro é isso aqui? Que giro é esse aí, Rafael? Não consigo identificar. Não consegue. Você consegue ou não? Também não consigo. Não consegue identificar. Se eu tiver uma lesão aqui, Fernando, o que poderia dar no doente? Só a direita. E aí, Miguel, o que poderia dar? O que tem aí? Do lado direito. Da forma como eu examino os doentes, não dá nada. Entendeu? Não dá nada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que chegar e descobrir o quê? O que giro é esse? E aí saber se eu posso tratar ou não posso tratar. Então eu tenho que olhar para esse cérebro e saber o quê? Qual é a área eloquente e qual é a área não eloquente. Por isso que você vê muitos erros aí por falta de anatomia. Hoje eu recebi pacientes no consultório, com malformações venosas, que localiza muito parênquima cerebral. Ah não, está na área do movimento, você vai perder movimento, você vai morrer. E nada, está distante, anos-luz do local, mas isso é anatomia. Então muitas vezes você define um tratamento baseado no quê? Baseado na anatomia. 99,9% dos pacientes que eu opero, eu defino o tratamento baseado no quê? Na anatomia. Então o que nós temos aqui? Que giro é isso aqui? O que eu sei? Então a primeira coisa eu tenho que saber o quê? Há um sulco, o que é isso aqui? Isso aqui é vertical ou horizontal? O que é isso aqui? É vertical. Quando eu tenho um sulco vertical, se conecta com o sulco horizontal, estão vendo isso aqui, ó? Aí isso aqui ou é o sulco pré-vertical, ou é o sulco pré-central, ou é o sulco pós-central. Isso é o primeiro dado. Ou é um ou é outro. O sulco central nunca se conecta com o sulco horizontal. Em 0% dos casos ele se conecta. Então sempre você vai buscar, seja na radiologia, e numa cirurgia você faz pequenas janelas. Então você tem que procurar partes anatômicas para você expor na sua cirurgia. Então o que eu tenho aqui? Ó?
Eu sempre vou buscar numa tomografia, numa ressonância, a um sulco vertical que se conecta com um sulco horizontal. Quando eu tenho um sulco vertical que se conecta com um sulco horizontal, a esse sulco vertical ou é o sulco pré-central ou é o sulco pós-central e nunca o sulco central. Se esse aqui é o sulco pré-central, o que é isso aqui, Thalita? Esse é o giro Giro pré-central. Isso aqui é o sulco central. Isso aqui é o giro pós-central. Isso aqui é o sulco pós-central. E isso aqui é o giro supramarginal. Ok? Então é sempre esse o raciocínio que vocês têm que fazer. Sempre vocês têm que buscar esse sulco vertical que se conecta com o sulco horizontal. Então você tem que acompanhar. Por quê, Conrado? Todos os sulcos da superfície lateral e basal do cérebro, qual é a característica deles? Apontam para o ventrículo. Apontam para o ventrículo. Eles se dirigem ao ventrículo. Mas por que se dirigem ao ventrículo? Isso é a base de qualquer doença. A doença, ela gosta do quê? O que você precisa todo dia? Comer e respirar. Você precisa de glicose e oxigênio. Precisa de alimento e oxigênio. É a mesma coisa. Qualquer patologia, ela precisa disso. Por isso que ela sempre procura a profundidade de um sulco com o ventrículo, que são os locais ricos em sangue, rico em vascularização. Depois nós vamos ver os vasos cerebrais, eles vão da superfície para a profundidade e da profundidade para a superfície. Então é isso que nós temos que sempre avaliar. Olha que eu estou dando aula aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Sulco vertical, giro, sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central, sulco pós-central, giro supramarginal. Olha um sulco vertical que se conecta com o sulco horizontal aqui. Isso aqui é o sulco, nós vamos ver intraparietal. Se esse aqui é o sulco frontal inferior, que é o sulco horizontal, para cima eu tenho giro frontal médio, para baixo eu tenho giro frontal inferior. Eu tenho 3 giros frontais, superior, médio e inferior. E depois nós vamos avaliando o que cada um corresponde. Por que eu tenho isso aqui? Ó? Isso aqui é o inferior, por quê? Nós vamos ver que é a base da parte triangular do giro frontal inferior. Que por baixo nós temos o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é a fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana. Certo? Acima da fissura silviana eu tenho o lobo frontal e parietal. Abaixo da fissura silviana eu tenho o lobo temporal. O que eu tenho que saber? Por que eu sei isso? Porque aqui, isso aqui não é giro pré-central, isso aqui não é giro pós-central. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, boa parte dos sulcos frontais inferiores, do sulco pré-central, pode ser sulco pós-central, eles fazem o quê? Eles não atingem, eles atingem a fissura silviana. O sulco central, ele praticamente não atinge. 2 a 3% dos casos eles chegam à fissura silviana. Então eu sempre tenho uma comunicação do giro pré-central com o giro pós-central. Por isso aqui corresponde a quê? O giro pré-central se refere a quê? A área motora. O giro pós-central se refere à área sensitiva. Portanto, isso aqui eu chamo, toda vez que eu tenho essa circunvolução, toda circunvolução na fissura silviana, isso aqui é uma cortina. E em latim você chama de opérculo. Certo? É opérculo cortina. Então, por isso, tudo isso aqui é um opérculo. Ó. Tudo é um opérculo. E aqui, ó, esse aqui eu chamo de opérculo frontoparietal. Por quê? Isso aqui não é o sulco central? À frente do sulco central, giro pré-central. Atrás do sulco central, giro pós-central. Opérculo do sulco central para frente, lobo frontal. Do sulco central para trás, lobo parietal. Certo? Então, por isso aqui é o opérculo frontoparietal e também é chamado plica de passagem. Certo? Então, o sulco central, outra característica do sulco central é que ele não atinge a fissura silviana. Tá? O sulco central, depois nós vamos ver aqui, que aqui ele está com... O sulco central, o que ele faz? Ele tem o formato em duplo S que nós vamos ver. Certo? Com duas convexidades, depois eu vou mostrando para você quando ver da visão superior. Mas a fissura silviana aqui, ó, nós temos o quê? Um ramo anterior, horizontal. Depois nós vamos ter aqui por dentro ó, um ramo ascendente e um ramo posterior.
que determina uma parte orbitária, uma parte triangular e uma parte opercular do giro frontal inferior. Aqui, ó, parte orbitária, ó, ramo anterior, horizontal, ascendente e posterior. Parte orbitária, parte triangular e parte opercular do giro frontal inferior. Então, o giro frontal inferior você se divide em 3 partes. E o que é importante saber disso aqui? Por que isso aqui é parte orbitária do giro frontal inferior? Porque ele está repousando sobre quem? Sobre a órbita. Sobre o teto da órbita. Ele repousa sobre o teto da órbita. Ele está repousando sobre o teto da órbita. E aqui ele tem o formato de um triângulo. O ápice, ele vai apontar, depois nós vamos ver, para o límen da ínsula. Ele aponta para a ínsula, que é o local de maior retração. Aqui geralmente você começa a abrir a fissura silviana. E aqui a parte opercular. Por que o opérculo? Porque ele começa a formar o quê? Uma cortina na fissura silviana. Cada circunvolução, ó, você chama de o quê? Opérculo. Cada circunvolução você vai chamar de opérculo. Tanto que depois no giro supramarginal nós vamos ver é uma circunvolução, que eu chamo de opérculo entre o lobo parietal e temporal, opérculo temporo e parietal. Então, o que nós temos aqui na fissura silviana? Ramo anterior horizontal, ascendente, posterior, parte orbitária, parte triangular, parte opercular do giro frontal inferior. Então, tudo que tiver abaixo desse sulco frontal inferior, nós chamamos de giro frontal inferior. E a gente divide em 3 partes, parte orbitária, triangular e opercular. Qual é a diferença? É aqui que nós temos que saber, é uma área eloquente ou não é área eloquente? Do lado esquerdo, na maior parte das vezes, se relaciona com o quê? Com a área da fala, da linguagem, a área da expressão da fala, o centro da palavra falada, a área da palavra falada, a área de Broca. Mas corresponde quem? A parte triangular e opercular do giro frontal inferior. Certo? Então, por isso, a gente tem que saber, por exemplo, do lado direito, você resseca tudo. Do lado esquerdo, você tem que conservar quem? A parte triangular e opercular de quem? Do giro frontal inferior, que corresponde ao centro da palavra falada, que é a área de Broca. E o que é uma característica da fissura silviana? Depois nós vamos ver em aula de fissura silviana, você vai notar que ela vai de baixo para cima e de medial para lateral. E quem que é paralelo aqui? Como é que eu sei que isso aqui é fissura silviana? Roberto, como é que eu tenho uma referência para afirmar que isso aqui é fissura silviana? Paralela a quem? A asa menor do sfenoide. Você quer um óculos aí, Sebastião? Não. Paralela a quem? A asa menor do sfenoide. A asa menor do sfenoide ela é paralela à fissura silviana. Então, toda vez que você vê fissura silviana, você tem que ver a asa menor do sfenoide. A fissura silviana ela acompanha a asa menor do sfenoide. Depois vamos ver em aulas subsequentes que a fissura silviana ela vai de medial para lateral, de baixo para cima, como a asa menor do sfenoide. Ela faz uma asa de baixo para cima, então a fissura silviana ela acompanha. E quem eu tenho dentro da fissura silviana? Quem que eu tenho, japonês, dentro da fissura silviana? Cerebral média. Eu tenho a cerebral média, então a cerebral média ela não é reta. Ela vai de baixo para cima, de medial para lateral. O que isso muda no meu pensamento? O posicionamento da cabeça numa cirurgia. Então, quando nós avaliamos aqui, aí abaixo da fissura silviana eu tenho quem? 2 sulcos horizontais. Estão vendo aqui, ó? 1 e 2. Se eu tenho 2 sulcos horizontais, quantos giros eu tenho? 3 giros. Então eu tenho giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Ok? 2 sulcos, 3 giros. Uma circunvolução, ó. Giro pré, giro pós. Não faz isso? Giro temporal superior, giro supramarginal. Ele se continua no lobo parietal. Por isso, o giro supramarginal você também pode chamar de opérculo temporo parietal. Ele se continua com o lobo parietal. Então é isso que nós temos aqui, opérculo temporo parietal. Então como que eu sei que eu estou no giro supramarginal? O giro supramarginal é a continuação do giro temporal superior. O giro supramarginal é o término de quem? Da fissura silviana.
Então, toda vez que você tiver uma lesão no giro supramarginal, você tem que expor quem? A fissura silviana. Você tem obrigatoriamente que expor a fissura silviana toda vez que você tiver uma lesão no giro supramarginal. Então, aqui, ó, do sulco central para frente, lobo frontal, do sulco central para trás, lobo parietal, da fissura silviana. Para cima, daqui para cima, lobo frontal, daqui para cima, lobo parietal, para baixo, lobo temporal. E aí nós vamos ver depois que o lobo sulco temporal superior, ele vai terminar num garfo aqui, ó, que é o ramo angular e o ramo occipital anterior, que vai dar o giro angular que nós vamos ver mais para frente. Então, para começar isso aqui, ó, o que nós temos aqui? Ao redor da fissura silviana. Aí, onde você acha que está o tálamo aí? Na face medial. Na face medial. Onde você olhando aí, você consegue ver o tálamo? Onde estaria o tálamo aqui? Olhando para cá, que é essa sacada. Quando você vai tratar um doente, você tem que ver o quê? Onde está o ventrículo aqui? Se eu fizer uma punção aqui, eu pego o ventrículo, aqui eu pego o ventrículo, aqui eu pego o ventrículo. É isso que depois nós vamos ver, avaliar o quê? Onde está o ventrículo aqui? O ventrículo está ao redor de quem? Onde está o tálamo aqui? Onde está a substância branca? Onde está o centro semioval? Olhando para a superfície lateral do cérebro. É isso que a gente tem que ver a estrutura. Se eu tenho um tumor aqui, é igual a ter um tumor aqui, é igual a ter um tumor aqui. O que muda? Porque o que muda aqui, por exemplo, se eu tiver só substância branca, é um tipo de vaso. Se eu atingir ventrículo, é outro tipo de vaso. Então são estruturas completamente diferentes. Por isso que a gente tem que saber. É a mesma coisa quando você vai fazer uma punção, uma derivação ventricular externa. Onde está o ventrículo aqui? Por que você põe 6 centímetros de catéter, não põe 2? Onde está o ventrículo aqui? É isso que nós temos que saber. Então, só um dado para vocês, o sulco frontal inferior corresponde a quem? Vamos lá, o sulco frontal inferior corresponde a quem? Corresponde a quem? Hacia la esta frontal. Como? Está hacia los núcleos de la base. Núcleo da base, o sulco frontal inferior. Vamos lá, Juan, o que você acha? Você concorda ou discorda? Concorda, a senhora discorda ou discorda? Concorda ou discorda? E aí? Vai corresponder ao teto do terceiro ventrículo. O teto do terceiro do ventrículo lateral. Então ele corresponde a quem? A corpo frontal do ventrículo lateral. Ele corresponde a quem? Ao corpo caloso. Ao corpo caloso. Então aqui, ó, você pega isso aqui, ó, tudo isso aqui vai ser o quê? Corpo caloso. Então significa que daqui para cima é só substância branca, daqui para baixo é ventrículo. O que importa no cérebro é daqui para baixo, daqui para cima nada importa. Então isso aqui, ó, que é a área eloquente do cérebro. Na realidade o centro, a alma, está daqui, ó, vem daqui, ó, até aqui, ó. Esse C que forma aqui, ó. Aqui estão as estruturas nobres do cérebro. Aqui é a área de proteção do cérebro. Então daqui para cima, substância branca, daqui para baixo, ventrículo. É por isso que quando você olha uma ressonância, se tem ventrículo, você está onde? No giro frontal inferior. Se você não tem ventrículos, você está onde? No médio ou no superior. Então é isso que nós temos que avaliar. É a posição do ventrículo, com as estruturas. Então na ressonância, se eu não tenho ventrículo, eu estou no giro frontal médio ou giro frontal superior. Então vocês têm que ter essa noção de posicionamento que nós vamos correlacionar daqui a pouco. Então vamos lá, passo o próximo. E agora, o que eu tenho aqui? Vamos lá, Alexandre. Onde estaria, o que seria isso aqui, ó? Esse é o sulco central. Central? Central. Que tem sai sulco horizontal. O que é? Que sulco que é esse?
É o sulco pré-central, pós-central ou central? Que sulco é esse aqui? Isso aqui é o sulco. Há um sulco vertical que se conecta com o sulco horizontal. Esse aqui é o sulco. Ou é o pré ou é o pós-central. Se isso aqui é o sulco pós-central, isso aqui é o giro pós-central. Isso aqui é o sulco central. Isso aqui é o giro que está formado aqui, é uma variação na torre, que forma um Y, um Y para quem é espanhol. Giro pré-central. Isso aqui é o sulco pré-central. Isso aqui é o sulco frontal inferior. Isso aqui é o giro frontal inferior, ramo anterior, ascendente posterior. Aí, ó, o que você nota aqui, ó? Giro temporal superior. Ele se continua com quem? Com o opérculo. Estão vendo aqui, ó? Temporoparietal. Isso aqui nós chamamos de giro supramarginal. Como é que eu sei que é o giro supramarginal? Porque ele termina onde? Na fissura silviana. Ele é o fim da fissura silviana. Ele é a continuação do giro temporal superior. Quem que é o limite anterior dele? Sulco placentral. Quem que é o limite superior dele? Sulco intraparietal. Então isso aqui, ó, é que é o limite. Se vocês notarem, o sulco frontal inferior vai estar muito próximo de quem? Do sulco. Sulco, como chama isso aqui? Frontal inferior. E esse sulco é o sulco intraparietal. Então o sulco frontal inferior e o sulco intraparietal delimitam o quê? Nós vamos ter aula só disso depois, mas o que delimita o quê? O corpo caloso. Corpo caloso. Então você tem o quê? Por isso que quando você for na anatomia, se for cortar o cérebro, você nunca corta reto. Quando você vai expor o ventrículo, você nunca faz corte reto, você faz o corte oblíquo. Por quê? Porque o cérebro, ele vai como as estruturas. Os seios venosos, eles vão de baixo para cima, eles sempre se progridem. A asa do esfenoide vai de baixo para cima. A fissura silviana, ela vai de baixo para cima. Todas as estruturas, elas não são retas, elas são oblíquas. O cérebro, ele é circular. Então, o que acontece aqui? O ventrículo, ele vai, se dirige posteriormente e superiormente. O ventrículo lateral, ele não é reto, ele é oblíquo. Por isso que você, quando for dissecar, for treinar ventrículo, e for fazer uma tampa no cérebro, for cortar o cérebro, nós vamos cortar onde aqui, ó? Sulco frontal inferior, oblíquo em direção a quem? Ao sulco intraparietal. Por quê? Porque o corpo caloso, ele não é reto, ele é oblíquo. E nós vamos ver isso em aulas de ventrículo. E aí, você faz o quê? Você passa a faca para dissecar ventrículo no sulco frontal inferior, sulco intraparietal. Porque você vai cortar quem? O corpo caloso, que é o teto, nós vamos ver na aula, do ventrículo lateral. Então, o que nós temos aqui? Sulco frontal inferior, sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central, sulco pós-central, giro supramarginal. Então, quem delimita o giro pós-central? O giro pós-central é a continuação de quem? Do giro temporal superior. Giro temporal superior se continua como o quê? Como giro supramarginal. O giro supramarginal é o final da fissura silviana. O limite inferior do giro supramarginal, quem que é? Sulco temporal superior. O limite superior do giro supramarginal, quem que é? Sulco intraparietal. Quem que é o limite anterior? Sulco pós-central. Então, se você tem um glioma do giro supramarginal, você vai fazer o quê? Você vai expor quem? Fissura silviana. Quem que é o seu limite inferior? Giro temporal médio. Quem que é o seu limite posterior? Ramo angular de quem? Do sulco temporal superior, que vai terminar num garfo aqui. Tá vendo aquele garfo, né? Do demônio, do capeta, que tem aquele garfo, que é um Y, não é? Um Y, não é? Então aquilo lá é a mesma coisa, é o sulco temporal superior. E ele determina o quê? O ramo angular, que é o limite posterior do giro supramarginal, e é o limite anterior de quem? Do giro angular. Então, por isso, se eu tenho um glioma do giro supramarginal, limite inferior, giro temporal médio. Limite anterior, giro pós-central.
com fissura silviana. Limite superior, sulco intraparietal. E depois nós vamos ver depois a correlação de pontos craniométricos, onde está isso no osso, olhando para você. Por exemplo, Miguel, onde estaria o giro frontal inferior em você? Olha para o Juan, olha para o Miguel. Agora nós estamos numa fase, coisa, o que é? Olha aí quando vocês se descobrem. Onde está? Onde você acha que está? No arco zigomático. Vocês concordam ou discordam? Discordam. O que o arco zigomático representa para você? Representa o assoalho da fossa média. Representa a borda inferolateral do lobo temporal. O que mais que ele representa? A continuação de quem mais? Da linha temporal superior. Representa o que? A continuação posterior de quem? Da linha nucal superior. Tudo isso é o arco zigomático. Mas e o giro frontal inferior? Está onde? Como eu olharia para você e falaria, a partir daqui está o giro frontal inferior? Estaria acima da sutura escamosa. Acima da sutura escamosa. Mas você consegue palpar a sutura escamosa? Não. Não. Você pode palpar a linha temporal superior. Linha temporal superior. Então, a sutura escamosa do colisão dela corresponde à fissura silviana. Mas na visualização, nós temos quem sempre? É a linha temporal superior. Acima, giro frontal médio. Abaixo, giro frontal inferior. É isso que nós vamos ver. Por isso que boa parte das craniotomias sempre estão erradas. Porque se passa muito acima da linha temporal superior. Por isso você vê craniotomias pterionais com uma grande exposição de frontal e uma pequena exposição de temporal. Isso é um erro de correlação crânioencefálica. Porque o centro da craniotomia seria a sutura escamosa. Porque o centro da craniotomia, quem que é, Thalita? Da pterional. Quem que é o centro da craniotomia pterional? A fissura silviana. Depois não vem abordagem. Por isso que é importante saber sulco, giro. Se você não souber, você não sabe fazer craniotomia. Tudo é uma evolução. A craniotomia é uma exposição pequena do cérebro. A craniotomia pterional, o centro da craniotomia é isso aqui, ó. Hoje nós estamos vendo o cérebro por completo. Hoje nós estamos vendo o cérebro que é visto por que grupo, Thalita? Por que grupo? Do trauma. Isso, Thalita, muito bem. Então, vamos lá. Então, é isso aqui, então, a visualização. Passo o próximo, vamos lá. Mira, volta o som, volta o som. Só para mostrar isso aqui, ó, para outra forma que eu posso ver, e nós vamos ver mais para frente isso aqui, ó, o que chama atenção nessa veia aqui, ó? Qual é a diferença daquela veia para essa veia aqui? Ó? Isso aqui são veias retas, estão vendo? Ó? Isso aqui são veias oblíquas, recorrentes. Então as veias frontais, a veia do sulco pré-central, muitas vezes a veia do sulco central, ela é uma veia reta. A veia do sulco pós-central é uma veia oblíqua. E depois nós vamos ver que tipo de veia é cada uma. Então, pela própria configuração do sistema de drenagem venosa, você sabe aonde você está. Eu sei se eu estou no giro pós-central, no giro pré-central. Então, quando você avalia uma angiografia, você pode fazer sulcos e giros pela própria angiografia. Veias retas, lobo frontal. Veias recorrentes, lobo parietal. Porque a configuração, o sulco pré-central, todos os sulcos cerebrais, eles são oblíquos. É isso que é a noção que nós temos. Eles não são retos. Certo? Você vai ver aqui, ó. Não vai ser assim, ó. Reto. Eles vão ser sulcos oblíquos. Certo? Então, por isso que as veias, os sulcos do lobo frontal, eles tendem a ser mais retos do que os sulcos do lobo parietal. Por isso que vai se mudando o que? A configuração das veias. Veias do lobo frontal, geralmente veias retas. Veias do lobo parietal, veias oblíquas, ou seja, veias recorrentes. Ok? Então vamos lá, passo próximo. E agora? Que giro que é esse aqui, ó? Que giro que é esse aqui, ó? Alguém sabe dizer? Como que eu chego nesse giro agora? Que giro que é esse aqui?
Que giro é esse? Vamos lá, que giro é esse? Que giro é esse aqui que eu falei, né? Isso. Que giro que é esse aqui? Não, foi esse aqui, ó. Esse, né, que eu falei. Esse. Qual que é esse giro aqui, ó? Pré-central. Thalita, o giro pré-central por quê? Por que você chegou a essa conclusão, que o giro pré-central? À frente tem um sulco. Se eu não, indo por trás, como você fala? Vai lá, como você faz? Como você sabe que isso aí é o giro pré-central olhando por trás? Aqui o primeiro sulco vertical que se conecta, comunica com sulcos horizontais, então aqui é o sulco pós, aqui é o giro pré, Pós. giro pós, sulco central, giro pré-central, sulco pré-central. Isso. E aqui você tem o que? O sulco frontal inferior. Giro frontal médio, giro frontal inferior. Certo? E aí nós temos o que aqui, ó? Sulco temporal superior. Isso aqui dá o ramo angular, ramo occipital anterior. Então isso aqui eu tenho giro supramarginal. Isso aqui eu tenho giro que daqui, ó? Giro angular. Então isso aqui, giro supramarginal mais giro angular, nós chamamos de lóbulo parietal o quê? Inferior. Lóbulo parietal inferior. Então é isso que nós temos. Giro supramarginal e giro angular, lóbulo parietal inferior. Então aqui, ó, é isso aqui, ó, fim da fissura silviana, giro supramarginal. Aí eu tenho o quê? Delimitação aqui, sulco pós-central, giro pós-central, sulco central, giro pré-central, sulco pré-central. Aí sulco temporal superior, ramo angular, ramo occipital anterior, giro angular. E aqui, quando a gente vê o sulco intraparietal, acima, lóbulo parietal superior, para baixo, lóbulo parietal inferior. Quem compõe o lóbulo parietal inferior? Giro supramarginal mais giro angular. Ok? Então vamos lá, passo próximo. Bom, olha isso aqui, ó, volta um. Que veia que é isso aqui? Isso aqui é uma veia reta. Então se é uma veia reta, ela está em que lobo? Frontal. Você tem a diferença das veias retas das veias o quê? E aqui eu tenho uma veia recorrente, tá vendo? Ela volta, ela faz um arco essa veia. Isso aqui é uma veia do lobo parietal. As veias do lobo parietal são veias recorrentes. As veias do lobo frontal são veias verticais. Então você consegue diferenciar as veias do lobo parietal das veias do lobo temporal. Então vamos lá, passo o próximo. E agora? Onde eu estou aqui? Então agora ficou mais fácil, certo? Então agora, Rafael, se você que já aprendeu, papapá, que giro que é esse aqui? Por que esse aqui é o giro pós-central? Agora está mais fácil, né? Agora está bem fácil. Então, ó, há um sulco vertical que se conecta com o sulco horizontal, esse sulco qual que é? Sulco pré-central. Então isso aqui é o sulco pré-central, isso aqui é o giro pré-central, isso aqui é o sulco central, isso aqui é o giro pós-central, isso aqui é o sulco pós-central, isso aqui é o giro supramarginal. Se eu tenho sulco central aqui, qual é a característica do sulco central? O sulco central ele vai de superior para inferior, certo? De medial para lateral, de posterior para anterior. Então o sulco central ele é sempre oblíquo. Se ele é oblíquo, o que acontece? Onde que qual é a minha referência de sulco central? É isso que eu tenho que saber. O sulco central ele vai passar por onde? O que corresponde ao sulco central? Depois nós temos que ver qual que é uma das partes mais importantes, que é a parte mais protegida. Qual que é a parte mais central que você tem? Quem que é? O tálamo, mas quem está logo acima, logo à frente do tálamo? O joelho da cápsula interna. O joelho da cápsula interna. Então é isso que nós temos que ver, onde estaria o joelho da cápsula interna aqui no hemisfério. Porque nós não estamos falando em giro pré-central. O giro pré-central corresponde a quê? Não é a área motora? Então onde estaria a parte motora da cápsula interna? É isso que a gente tem que avaliar. Onde está a parte motora da cápsula interna? Então se nós avaliarmos aqui, ó, a área motora, ela vai de posterior para anterior, de superior para inferior, de medial para lateral. Então o sulco central ele tem o formato em duplo S.
A primeira convexidade ela pode ser posterior. Se ela for posterior, a segunda é anterior. Se a primeira for anterior, a segunda ela passa a ser posterior. Então toda vez que você formar isso aqui, ó, estão vendo isso aqui, ó, o suco central? Isso aqui é o formato daqueles que chamam de ômega. Isso aqui é muito radiologista que gosta de procurar. Radiologista não entende de subgiro, então o que ele quer fazer? Ele quer procurar dado de ressonância. Então o dado, você tem o formato de um ômega. O que corresponde a isso aqui? Isso aqui corresponde a quê? Vamos lá, suco pré-central. Nós temos o que aqui? Suco frontal inferior. Por que esse aqui é o suco frontal inferior, não é esse o suco frontal inferior? Por que é esse aqui e não é esse aqui? Por que, Thalita? Porque ele é o primeiro suco horizontal acima de quem? Da fissura silviana. Então o suco frontal inferior é o primeiro suco acima, horizontal, acima da fissura silviana. Então o tronco principal da fissura silviana. Qual é a referência anatômica que isso aqui é a fissura silviana? Ela vai de medial para lateral, de inferior para superior. Ela é paralela a quem? A asa menor dos fenóides. Sempre é o mesmo exercício. Toda vez que você vê fissura silviana ela vai de inferior para superior, de medial para lateral. Ela é paralela a quem? A asa menor dos fenóides. E na fissura silviana eu vou encontrar, nós vamos ver depois, a artéria cerebral média. A artéria cerebral média, portanto, ela é oblíqua. Isso interfere no quê? No posicionamento da cabeça. E aí, tronco principal, nível de quê? Como eu chamo esse ponto aqui, Thalita? Ponto silviano anterior. O que ele mostra aqui? Se vocês notarem aqui, ó, olha no 3D. Você não tem um espaço de pele grande aqui, ó? Olha o espaço grande aqui, ó. Olha aqui, você não vê pele. Por que você não vê pele aqui no corte? Qual é a diferença? Volta um, Maurício, por favor, deixa eu ver se ele pega. O que você nota aqui? Olha aqui, ó. Na parte anterior, olha o músculo temporal aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas faixas de músculo. Tá vendo o mais escuro aqui e o mais claro aqui? E aqui na parte posterior tem uma lâmina fina de músculo temporal. Por que isso? Vocês já pensaram nisso? Quando muitos aqui fazem craniotomia. Na parte anterior, olha quanto eu tenho de músculo aqui, ó. E olha que aqui, ó, eu consigo ver todo o temporal, mas eu não vejo a ponta do temporal. Por que eu não vejo a ponta do temporal? Porque a estrutura mais antiga do temporal, qual é? O lobo temporal medial, o hipocampo, ele é oblíquo. Por quê? Qual é a finalidade do hipocampo? Vamos lá, Fernando, você está na vascular agora. Qual é a finalidade do hipocampo? É proteger quem? Quem que ele tem que proteger? A memória. Vamos lá, eu falei que agora nós estamos na vascular. Nós não estamos na epilepsia. Qual que é a finalidade do hipocampo? Ele está abraçado a quem? Quem que ele está abraçando? Ele está abraçando o tronco. O tronco é nobre. Por isso ele está no meio. A cápsula interna é nobre. Por isso ela está no meio. Tudo que tiver no centro, o tálamo, ele não está no centro. Por que ele está no centro? Porque ele é nobre. O córtex, se você tirar uma casca de córtex, não dá nada no doente, independente seja a área motora. Por isso que é tudo espalhado, o centro é nobre. Então o que nós temos aqui, ó? Quando a gente fala aqui, ó, o temporal daquele ponto silviano anterior, ele faz isso aqui, ó. O temporal não é reto, ele é oblíquo. Ele faz isso aqui, ó. Só que aí gerou um espaço. Esse espaço é preenchido por quem? Pelo músculo temporal. Por isso que na parte anterior tem músculo temporal superficial e músculo temporal profundo. Por isso que aqui eu não consigo ver a ponta do temporal. Eu aumentei a quantidade de músculo temporal aqui. Porque o temporal é oblíquo. Por que ele é oblíquo? Porque o hipocampo ele se molda no tronco encefálico. Ele se molda no tronco para proteger o tronco. Apesar da função de memória, tudo, a função dele, anatomicamente, é de proteger o tronco encefálico. Então, onde estaria a cabeça do hipocampo aqui? Onde estaria o hipocampo? Estaria aqui, ó, a cabeça do hipocampo. Quando ele volta, por isso que quando você tem cabeça do hipocampo é um posicionamento, corpo e cauda é outro posicionamento. A volta do hipocampo é a cabeça do hipocampo. Então, daqui para frente, cabeça, daqui para trás, corpo do hipocampo.
Daqui para frente eu não tenho nada, daqui para trás fissura coroideia. Então vamos lá, passo próximo. Então o que nós temos aqui? Sulco frontal inferior. Aí ó, tronco principal da fissura silviana, ramo anterior horizontal, ascendente e posterior, parte orbitária, parte triangular, parte opercular do giro frontal inferior. Tem anatomia, nada se inventa, já está tudo inventado. Nós estamos reinventando a roda, aí você dá um mau nome. Então, a anatomia é repetição, por isso você tem que repetir. Quanto mais você repetir, mais você vai aprender. Entendeu? Sempre. Não adianta falar, inventei, ninguém inventa nada. Então, o que você tem aqui é repetição, por isso que é o ato de repetir. Você sempre tem que pegar ganchos na sua cabeça para lembrar da estrutura. Então, aqui, ó, ramo anterior, ascendente, posterior, parte orbitária. Por que a parte orbitária? Porque está sobre o teto da órbita. Porque isso aqui é parte triangular, porque tem o formato de um triângulo. Porque isso aqui é parte opercular, porque ele forma um opérculo. Se vocês notarem, todas essas circunvoluções você chama de opérculo. Tudo é opérculo. O opérculo é uma cortina, ele vai fazer uma cortina para quem? Para a ínsula, porque nós vamos ver depois que quem que é a base da fissura silviana? Eu abro a fissura silviana, vou encontrar quem, Juan? A ínsula. Então o que nós temos aqui? Ó? É por isso que a parte triangular e opercular do giro frontal inferior corresponde à área de Broca. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou errado? Do lado esquerdo. Tudo bem. Então vamos lá. Então nós temos isso aqui. Então por que isso aqui é a parte, isso aqui é a base da parte triangular? Porque esse é o sulco frontal inferior, porque é o primeiro sulco horizontal acima da fissura silviana. Aí eu tenho o que? Sulco frontal superior. Por que é esse o sulco frontal superior? Porque é o primeiro sulco horizontal após a fissura longitudinal do cérebro. Então eu tenho giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Então esse sulco horizontal dentro do giro frontal médio nós chamamos de sulco frontal intermédio. Portanto, o polo frontal pertence a quem? Que giro pertence ao polo frontal? Pertence ao giro frontal médio. Então se vê um tumor na ponta do frontal, você vai afirmar que esse tumor está onde? No giro frontal médio. Aí nós vamos pensar o que? O que você vê aqui? Se nós observarmos aqui, ó, sulco central, giro pré-central. E aí, ó, o sulco, nós temos sulcos 100% contínuos e sulcos 100% descontínuos, que é outra regra que a gente pode buscar. Certo? Aquilo que eu falei, se o sulco central, em raríssimas vezes ele atinge a fissura silviana, ó, ele sempre para, aqui na grande maioria das vezes, ele para em mais de 95% das vezes, ele para no opérculo frontoparietal, que é a pleita de passagem. Opérculo frontoparietal, que hoje se chama isso aqui, o giro pré e pós-central, de lóbulo central até. Tá? Então o que nós temos aqui? Ó? O sulco frontal superior, ele vem e aponta para cá. Ó. Vem aqui, está apontando para cá. Ó. Aqui, ó. Está apontando aqui. Quando ele aponta aqui, ele determina a formação desse ômega aqui. Ó. Toda vez que o sulco frontal aponta, o frontal superior, ele aponta no giro pré-central, ele vai determinar uma circunvolução no giro pré-central. A essa circunvolução, anatomicamente, corresponderia a que área? Da mão. Certo? Por isso que radiologista vai buscar sempre o que na ressonância? O ômega do giro pré-central. Porque ali corresponde a quem? Ao giro, ao sulco frontal superior. Que ali corresponde ao giro da área da mão. E geralmente bate, quando o sulco frontal superior aponta para o giro pré-central, geralmente bate com a área da mão. Principalmente é muito imave isso aqui. Pacientes com crise epiléticas parciais simples. Com crise na mão. Começa na mão. Então aqui, ó, giro frontal superior, sulco frontal superior, giro frontal médio, sulco frontal inferior, giro frontal inferior. Certo? Sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central, sulco pós-central, giro
marginal. Só que nós vamos ver que a grande maioria das vezes, passa o próximo, deixa eu ver se pega um outro nome. O que nós vamos notar aqui? Ó? O que chama atenção aqui? Ó? Então vendo aqui, ó, tá vendo esse sulco aqui? Isso aqui é o sulco frontal inferior, certo? Ele vai bater depois aqui, ó, ele se continua aqui, ó. O que chama atenção nesse sulco aqui, ó? Isso aqui é o sulco pré-central. O que foi aquele pré-central? Volta ao Maurício. Qual que foi a diferença desse aqui? É desse aqui, ó, que nós estamos vendo de baixo. Isso aqui ele se continua aqui, ó. Faz isso aqui. Qual que é a outra característica? O giro pré-central, ele se continua na superfície com o giro frontal médio. Por isso que quando você fala em gliomas, os gliomas do giro frontal médio, eles se disseminam, eles se acompanham no giro pré-central pela superfície. Os gliomas do giro frontal superior e do giro frontal inferior, eles acompanham, eles se unem ao giro pré-central na base do sulco, na profundidade do sulco. Então você faz cirurgias diferentes. No sulco, nas cirurgias dos gliomas de giro frontal superior, giro frontal inferior, você delimita o sulco pré-central e daqui você tira tudo. No outro, no giro frontal médio, o que acontece? Nós precisamos amputar a parte anterior. Então, por isso, toda vez que você vê na superfície de uma ressonância um glioma se disseminando para o giro pré-central, esse glioma está onde? No giro frontal médio. Quando você vê ele pela base do sulco, é do giro frontal superior, é do giro frontal inferior. Por isso, o sulco pré-central, se vocês notarem aqui, ó, ele está interrompido aqui, ó, ele vem aqui, ó, não vem, ó? Não está interrompido aqui, ó. Por quê? O sulco pré-central, se acontece isso, o que ele é, Juan? Um sulco 100% descontínuo. Ele sempre vai ter a conexão de quem? Do giro pré-central com o giro frontal médio. Então o sulco pré-central é 100% das vezes descontínuo. Olha o sulco temporal superior, é um sulco bom aqui, ó, está sendo contínuo aqui. Olha o temporal inferior. Descontínuo, então eu tenho dois sulcos 100% descontínuos. Quais são? Pré-central e temporal inferior. E o sulco central é um sulco 100% contínuo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O senhor concorda ou o senhor discorda? O que você acha? Vamos lá, eu sei que vocês gostam só de catéter, não sei o que, mas o que o senhor acha? O senhor é um suco 100% contínuo ou não? Qual seria um suco 100% contínuo? Olhando para cá, quem você falaria que seria um suco 100% contínuo? O 100% contínuo é aquele que vai estar em todos os cérebros, certo? Se você olhasse aqui, você poderia até falar o suco temporal superior. Mas boa parte dos cérebros ele não é contínuo, certo? Qual que é o? Fissura silviana. O suco 100% contínuo da superfície lateral do cérebro, quem que é? Fissura silviana. Você nunca vê uma fissura silviana ser interrompida. Então a fissura, o que é uma fissura? É um sulco profundo. A fissura é um sulco profundo. Então a fissura silviana é um sulco 100% contínuo. O sulco central é uma média de 92% contínuo. Mas ele apresenta uma taxa de 8% que é elevada de descontinuidade. Então na superfície lateral, o que eu tenho? Fissura silviana. Depois vamos ver na superfície basal e medial quem são sulcos 100% contínuo. No total nós temos 4. Qual é, Thalita? Sulco, fissura, silviana. Quem mais? Parede occipital. Quem mais? Colateral e quem mais? E o sulco do caloso. Muito bem. São os 4 sulcos 100% contínuos, nós vamos ver depois. Só revisando, fissura silviana termina onde mesmo? Ela bate em quem? No giro supramarginal. É sempre isso. O giro temporal superior, 2 sulcos. Eu tenho 2 sulcos horizontais no temporal. Sulco temporal superior, sulco temporal inferior. 2 sulcos são quantos giros? 3. Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. O giro temporal superior se continua como giro supramarginal, ou, conforme uma cortina aqui, opérculo
temporoparietal. Sulco temporal superior, ramo angular, ramo occipital anterior. Agora está bem visto o Y aqui, ó, o Y, certo? Então, que giro que é esse? Angular. O giro supramarginal mais o giro angular, isso aí é o lóbulo parietal o quê? Inferior. Então é assim que você vê. Então quem que é o limite posterior do giro supramarginal? Ramo angular. Quem que é o limite anterior do giro supramarginal? Sulco pós-central. E quem mais? Fissura silviana. Quem que é o limite inferior? Sulco temporal superior. Quem que é o limite superior? Sulco intraparietal. Acima do sulco intraparietal, quem que nós vamos ter? Lóbulo parietal superior. Por isso que quando você tem uma doença, eu sempre vou buscar quem? O sulco intraparietal no lóbulo parietal. Eu sei que se tiver acima é lóbulo parietal superior, não dá nada no doente. Se tiver abaixo, aí pode ser giro supramarginal e angular. Aí você pesa a área, se for tumor, tem mais chance de sair com déficit. Se for MAVE, os negros falam que sai com déficit, mas não sai. Aí, então, nós temos o que aqui? Então, nós temos que saber quantificar. Onde está? Isso aqui é extremamente importante. Então, é um sulco vertical que se conecta com o sulco horizontal, esse sulco vertical ou é o pré-central ou o pós-central, ok? É isso que vocês têm que buscar na tomografia e na ressonância. Muito bem, aí, muito bem. Onde estaria o tálamo aqui? Onde estaria o tálamo? E aí, onde estaria o tálamo? Olhando aqui. Então, nós já sabemos o quê? Sulco frontal inferior corresponde a quem? Sulco intraparietal corresponde a quem? Ao corpo caloso. Se isso aqui corresponde ao corpo caloso, isso aqui é teto de quê? Depois nós vamos vir ao ventrículo, do ventrículo lateral. Então eu sei que daqui para cima, centro semioval. Daqui para baixo eu tenho o quê? Ventrículo. Se eu tenho ventrículo, sempre que eu for delimitar um ventrículo, o que eu tenho que falar na minha cabeça? O que eu tenho? Que o tálamo é a cabeça do tronco encefálico. E os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo. O terceiro ventrículo está entre os tálamos. Mas os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo. Corno frontal, anterior ao tálamo. Corpo do ventrículo, superior ao tálamo. Átrio e corno posterior, posterior ao tálamo. Corno temporal, inferior ao tálamo. E aí eu quero saber o quê? Onde é cada um? Se isso aqui nós vamos ver depois, ó, isso aqui é extremamente importante para nós. Ó. Lembra esse ápice da parte triangular? Por que ele é importante? Vamos lá, o senhor que é um cirurgião de base de crânio. Por que é importante o ápice da parte triangular? Por que é importante o ponto silviano anterior? Porque aqui vai mudar o eixo de direção da cerebral média, que nós vamos ver depois. Mas o que é importante? Ele aponta para quem? Para o limite da ínsula. Para o limite da ínsula. Passa o próximo. Por favor, Maurício. Passa o próximo. Depois a gente volta isso aqui. Passa o próximo. Pode passar. Vai, passa aí. Passa o próximo. O que nós temos aqui? Vai, pode passar? Pode passar. Aqui, ó, nós temos o quê? O lobo da ínsula. O lobo da ínsula. O que o lobo da ínsula é importante para nós? O lobo da ínsula, o limite superior do lobo da ínsula está onde? Tem óculos para eles aqui ou não? Tem um óculos aqui, ó. Estão os quebrados aqui, já acabou. Põe os óculos aqui para vocês. Acabou. Acabou? Acabou. Então, o que você tem aqui, ó? Tem mais, tem os outros, eles trazem para outra aula. Então, o que o lobo da ínsula representa para nós? É o envoltório externo da região dos núcleos da base. E aí tem o quê? O que mais? Ao sulco limitante superior da ínsula. Só que parte corresponde para nós? É do ápice da parte triangular. Daqui, ó. Do ápice da parte triangular. Então, daqui, ó, para cá, ó, daqui para cá eu tenho ínsula. Então os núcleos da base estão daqui para trás. Daqui para frente eu não tenho núcleos da base.
Então, ó, o que acontece isso aqui? Ó? Isso aqui corresponde ao que? O ramo anterior. O ramo anterior corresponde a quem? Olha o formato do ramo anterior aqui, ó. Tá vendo o formato dele aqui, ó? Ó, fissura silviana, tronco principal. Como é que eu sei que isso aqui é fissura? Asa menor do senoide. Ramo anterior, ascendente, posterior, certo? Como é que eu sei? O ramo anterior corresponde a quem? Passo próximo. Passo próximo. Ó, o ramo anterior corresponde a quem? Ó, ó o ramo anterior aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que é isso aqui? Sulco limitante o quê? Anterior da ínsula. Então, do ramo anterior para trás eu tenho o lobo da ínsula. Do ramo anterior para frente eu não tenho o lobo da ínsula. Então, do ramo anterior, se eu seguir isso aqui, ó, depois não vem ventrículo, isso aqui eu caio na parede, no fórceps menor do corpo caloso. Daqui eu tenho o quê? A cabeça do núcleo caudado. Lá na profundidade. Então o lobo da ínsula, ele vai do que aqui, ó? Ele vai na superfície externa do ramo anterior da fissura silviana a quem? O que é isso aqui? Quem que é o limite posterior? Giro temporal transverso longo anterior. O área 41 do mapa de Brodmann, um giro de Herschel. E eu posso ter 2 a 3 giros temporais transversos longos. O primeiro é que você chama de Herschel, que é a área auditiva primária. E se você diferenciar, passo próximo, passo agora. Você vai ter o que aqui? Olha a diferença do Herschel para trás e do Herschel para frente. Isso aqui é uma área escavada, então isso aqui eu chamo de plano polar. Isso aqui eu chamo de plano temporal. São áreas completamente diferentes. Então isso aqui, ó, por que eu passo a ter giros temporais transversos longos? Porque aqui, ó, aqui eu só tenho, ó, isso aqui é um giro temporal transverso, tá vendo, ó? Não é um transverso aqui, ó. Tá vendo outro aqui, ó? Tá vendo outro aqui, ó? Porque isso aqui se chama do quê? Giros temporais transversos curtos. Por que eu tenho curto aí? Porque eu não tenho longo. Mas por que eu tenho curto? Porque você não tem o quê? Porque você tem o quê aí? O que você tem aqui para ter o curto? Por que você tem o longo aqui? Porque acabou a ínsula. Então os giros temporais transversos longos, eles só estão presentes por quê? Porque acabou a ínsula. Senão você não tem. O giro temporal transverso ele é curto por quê? Porque ele tem a ínsula. Acabou a ínsula, eu tenho longo. Por isso que esse giro temporal transverso longo, a ínsula protege quem? Os núcleos da base. O tálamo pertence à região dos núcleos da base. Vamos falar que eu estou falando que tálamo é núcleo da base. Então, o que eu me refere aqui? Isso aqui da ínsula, depois vamos ver os giros da ínsula, o sulco limitante, isso aqui é o pulvinar do tálamo. Então, aqui é pulvinar do tálamo. Isso aqui é cabeça do caudado. Então, isso aqui é os núcleos da base. Isso aqui, ó, portanto, o giro temporal transverso longo anterior aponta para quem? Para o átrio do ventrículo. Então isso aqui, ó, é pulvinar do tálamo. Então se é pulvinar do tálamo, o que eu vou ter aqui, ó? Aqui eu vou ter a fissura coroideia. Volta, Maria. Aí, ó. Onde estaria aqui? De onde estaria a ínsula aqui? Vai daqui, ó, sulco limitante anterior da ínsula, ramo anterior. E onde estaria o limite posterior da ínsula? Onde corresponde o giro de Herschel? Giro pós-central. O giro pós-central. Então, quando você for fazer uma abordagem, depois eu venho de craniotomia, qual é a craniotomia que você faz para um tumor de ínsula? Qual é a craniotomia que se hace para um tumor de ínsula? Una lateral, Uma lateral. Por quê? Porque lateral tem como objetivo exponer o quê? A fissura silviana. Então, a fissura silviana, quem que é a base da fissura silviana? O lobo da ínsula. E como eu sei, depois nós vamos ver como eu identifico o lobo da ínsula na cirurgia. É através da cerebral média. Das mudanças de direção da cerebral média. Lembra? Ele tem 4, M1 a M4. M1 vai de medial para lateral, M2 de anterior para posterior, M3 de medial para lateral de novo. M4 de baixo para cima, de cima para baixo. Então é isso que nós temos que ver. Então o lobo da ínsula está aqui, ó. Ele está nesse ponto aqui.
Portanto, o que nós temos aqui? Parte triangular e parte opercular do giro frontal inferior corresponde ao corno frontal. Giro pré-central e giro pós-central corresponde ao corpo do ventrículo lateral. Giro supramarginal corresponde ao átrio do ventrículo lateral. Giro temporal médio corresponde ao corno inferior ou temporal do ventrículo lateral. E o ponto do sulco pré-central aqui corresponde a quem? Corresponde a quem? Ao forame interventricular, ao forame de Monro. Daqui para cá, corno frontal. Daqui para trás, corpo do ventrículo lateral. Daqui para trás eu tenho tálamo e fórnix. Daqui para trás eu tenho fissura coroideia. Por isso que isso aqui vai formar um C ao redor de quem? Um C na profundidade ao redor do tálamo. Na superfície ao redor de quem? Da ínsula. A ínsula não é envoltório externo na região dos núcleos da base? Então são envoltórios. Por isso que o ventrículo faz isso aqui, ó. Faz um C. Então o que é importante aqui? Do sulco frontal inferior para baixo. Se eu vejo o ventrículo na ressonância, lateralmente eu estou no giro frontal inferior. Se eu não vejo o ventrículo, eu estou no giro frontal médio ou giro frontal superior. Então é assim que a gente tem que raciocinar. Depois vamos ver como raciocina em termos de artéria. Que segmento é esse aqui, Thalita? M1. Por isso, porque ela vem de medial para lateral. Se isso aqui é M1, o que é isso aqui? Ínsula. É assim que se interpreta uma peça. Então é isso aqui que a gente tem que ver. Se isso aqui é segmento, aqui vai estar o quê? O lobo da ínsula. O que tiver para lateral cerebral média, nós vamos ver depois. Temporal, o que tiver medial cerebral média, lobo da ínsula. O que tiver posterior ao segmento M1, lobo da ínsula. O que tiver medial ao segmento M2, lobo da ínsula. O que tiver abaixo do segmento M3, lobo temporal. O que tiver acima do segmento M3, lobo frontal parietal. É assim que a gente vê, é assim que se interpreta uma angiografia, uma ressonância. Volta um. Passa. Onde eu faria uma derivação ventricular? Não é aula aqui, mas onde eu faria uma derivação ventricular aqui, externa? Onde que eu estou aqui? Vamos lá. Calma. Que giro é esse aqui? Que giro é esse aqui? Que giro é esse aqui? O que você acha, Miguel? Pós-central. Por que o pós-central? Porque eu tenho um sulco vertical que se conecta com o sulco horizontal. O sulco vertical se conecta com o sulco horizontal, ou é o pré-central ou é o pós-central. Se isso aqui é o sulco pós-central, isso aqui é o giro pós-central, isso aqui é o sulco central, isso aqui é o giro pré-central, isso aqui é o sulco pré-central. Aqui, ó, não tem um giro, o pré-central não está se comunicando diretamente com esse giro aqui, ó. Que giro, portanto, é esse aqui? Frontal médio. Olha o sulco frontal superior, está apontando e determinando um ômega no giro pré-central. Então o sulco frontal superior aponta para quem? Para a área da mão. Então aqui, ó, se você notar, olha a diferença do giro frontal superior para o giro frontal médio. Por isso que o sulco pré-central é 100% descontínuo. E aí nós temos o que então? Sempre que você for... E aqui, ó, sulco intraparietal, o que é isso aqui? Lóbulo parietal superior. Isso aqui é lóbulo parietal inferior. Lóbulo parietal inferior é formado por quem, Juan? Supramarginal e angular. Muito bem. Aí nós temos o que aqui, ó? O que mais que eu perguntar? Eu esqueci. Então aqui, ó, se você notar, ó, eu tenho vasos, olha aqui como eles começam a ficar oblíquos, ó. Então eu estou no lobo parietal, ó. E aqui, ó, ele está reto, não está, ó? Então eu estou ficando no lobo frontal. Só que o que chama atenção aqui, ó? Então vamos para os conceitos básicos. O que é isso aqui? Vamos lá. Cadê o terceiro aqui? Não veio, está no plano. Ah, tá aí. Os três. O que é isso aqui? Bregma. É o? Bregma. O que é o bregma? É a junção da sutura coronal com a sutura sagital, certo? Mas o que o bregma é para nós? Isso aí é para os negros da pediatria. Para o neurocirúrgico, para o anatomista, o que significa o bregma? O que é o bregma? O bregma significa o que para nós? Por que você sempre vai buscar o bregma?
Por que o bregma é importante? O bregma corresponde a quem? O bregma corresponde ao forame de Monro, que nós vamos ver na aula seguinte. Do bregma para frente, corno frontal. Do bregma para trás, corpo do ventrículo lateral. Do bregma para frente eu não tenho plexo. Do bregma para trás eu tenho plexo. Por quê? Do bregma para frente eu não tenho tálamo. Do bregma para trás eu tenho tálamo. E se eu tenho tálamo, eu tenho fórnix. Se eu tenho tálamo e fórnix, eu tenho fissura coroideia. Se eu tenho tálamo, fórnix, fissura coroideia, eu tenho plexo coroideu. Então é por isso que toda a punção vai ser feita onde? Anterior ao bregma. E depois nós vamos ver que 5 centímetros atrás do bregma vai estar quem? O limite superior do sulco central. Nós vamos ver depois em pontos cranianos, de 3 a 5 vai estar o giro pré-central. Então, se o senhor for fazer uma punção ventricular, não quiser deixar o doente hemiplégico, o senhor sempre vai buscar quem? O bregma. Por isso que você nunca faz incisões verticais. Você sempre faz incisões horizontais. Porque quem é a sua referência anatômica? É a sutura coronal. Quanto mais posterior você for, mais inferior você for, maior é a chance do quê? De você pegar o giro pré-central. E você errar o ventrículo. Por que você põe 6 centímetros de catéter? Porque o ventrículo está em que giro? Frontal inferior. E você está funcionando o giro frontal superior, o sulco frontal superior. Dela não é funcionar o sulco, porque no sulco tem o quê, Juan? Vasos, muito bem. Então, o que nós temos aqui? Ó? Por isso é que você sempre vai funcionar reto, baseado em quem? Na sutura coronal. Nunca se funciona atrás. Por isso que quando você erra, você sempre faz a punção imediatamente à frente. Aquele negócio de ponto de... Como chama o ponto? Vai que eu esqueci. Ponto de Cocker. Então o que representa? Ele representa o que? Lembra? 3 centímetros à frente, a lateral, isso é para hidrocefálico. Por isso que o nego erra a punção. Porque o ventrículo, o corno frontal, está do bregma para frente. Então o seu limite posterior é a sutura coronal. Então por isso que isso aí, você funcionar, que você não erra ventrículo pequeno, você não erra nada. Então esse é o seu ponto. Então daqui, ó, daqui para trás eu tenho fissura coroideia. Daqui para frente eu não tenho fissura coroideia. Daqui para trás eu tenho plexo, nós vamos ver depois. Daqui para frente eu não tenho plexo. Se daqui para trás eu tenho plexo, o que chama atenção? O senhor que é um cirurgião de base de crânio, o que chama atenção? Se eu tenho plexo, o plexo ele faz o quê? Você vai ver, eu vou inventar e você vai ter que concordar. O plexo produz o quê? Líquor. E quem drena o líquor? Isso, onde você nota que estão os corpúsculos de Pacchioni aqui? As granulações aracnoideias do corpúsculo dominam aonde? Entre o bregma lá atrás do bregma. Então é tudo paralelo. Por quê? Porque daqui para trás tem plexo, daqui para frente não tem plexo. Então é sempre na mesma posição. Um é superficial, um é profundo. Então é só você entender o raciocínio. Por isso que o meningioma maior é aqui, ó. Porque é uma área de atividade metabólica intensa. Então vamos lá, passo próximo. Vamos lá. Olha o plexo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Daqui para trás, corpo do ventrículo. Daqui para frente, corno frontal. O bregma está aqui, ó. Quem que está aqui mesmo na lateral? Quem que está mesmo, Thalita? O sulco pré-central. Na parte inferior, não é lá em cima, na parte inferior. Nós estamos vendo pela craniotomia pteronal, se pensar, pela visão lateral. Isso aqui não é veia reta? Não está reto aqui, ó? Se não achar, fala que tá. Então isso aqui é o quê? É lobo frontal. Se você tem dúvida o que é lobo frontal. Se isso aqui, depois nós vamos ver isso aqui, ó, fórnix e tálamo. Se eu tenho plexo coroideu, eu tenho 50% de chance de acertar. Ok? Eu sou o plexo. Do meu lado direito tem que estar um, do lado esquerdo é outro. É o tálamo ou o fórnix, não tem erro. Tá? Então vamos lá, passo próximo, mas faça favor. Pode passar, pode passar. Então aqui, ó, isso que a gente tem que corresponder, ó. Então o que é isso aqui? Isso aqui é o forame de Monro. O forame de Monro está correspondendo a quem? O que é isso aqui? Sulco pré-central.
Só que o forame de Moore é mais importante ainda a partir de agora. O que ele representa agora? Segundo o cirurgião de base de crânio. O que ele representa? Ó, o bregma em cima dá no forame de Moore, certo? Então, do forame de Moore para frente, eu tenho que pôr no frontal. Do forame de Moore para trás, corpo no ventrículo lateral. Mas o que ele é importante eu saber aqui? Porque é o joelho da cápsula interna. Por isso é aqui, ó, porque as fibras motoras vão se confluir. Por isso que isso aqui, ó, o forame de Moore aqui, ó, vai estar na frente. A parede lateral do forame de Moore corresponde a quem? O joelho da cápsula interna, nós vamos ver em ventrículo. Então, o giro pré-central está no forame de Moore. Ele reveste o forame de Moore. Então, a parede lateral do forame de Moore, quem que é? Joelho da cápsula interna. Quem que mais corresponde a fibras motoras? A parte anterior do ramo posterior. Então, por isso, quem corresponde à área motora? Joelho e parte anterior do ramo posterior da cápsula interna. Vamos ver depois em cápsula interna. Então, isso aí, por isso que a cápsula interna, o joelho e a parte anterior do ramo posterior, corresponde a quem? Ao giro pré-central. É isso que a gente tem que ver. Então, aqui, ó, eu sei que quando eu estou operando, se eu pegar o sulco pré-central e for até o fim, onde eu vou cair? Eu vou cair na cápsula interna. Então, por isso que eu tenho que saber até o quanto eu vou. Por isso que o meu limite, quem é a ínsula. Você sempre molda e deixa o pedaço da ínsula moldando e tudo. Senão eu vou entrar na cápsula interna. Então, o que nós temos aqui, ó? Olha isso aqui, ó. O que corresponde a isso aqui? Sulco frontal inferior. Então, daqui para cima, giro frontal médio, giro frontal superior. Então, o giro do símbolo corresponde a quem? Giro frontal médio. Depois vamos ver isso. O giro frontal medial corresponde a quem? É o giro frontal superior. Então, quando você está operando, eu tenho que fazer uma lobectomia frontal. Eu tenho que saber quem que eu estou tirando. Então, quem que é o meu parâmetro de referência? O corpo caloso. Então, depois vamos ver limites de ressecção. Então, aqui, ó, é isso que nós temos que sempre ter a noção do negócio. Então, quem que é o limite anterior do ventrículo? Ramo anterior da fissura silviana, né? Ramo anterior, ascendente posterior. Ramo anterior, quem que é o limite superior? Sulco frontal inferior. Quem que é o limite inferior? Sulco temporal inferior. Quem que é o limite posterior? Ramo angular do sulco temporal superior. Você delimitou toda a estrutura, certo? Então vamos lá, passo próximo. Passo próximo. Aí, e aí? Quem que eu tenho isso aqui? Ó? O que é isso aqui? Ó? Nós vamos ver depois na outra aula também. O que é isso aqui? Isso aqui é a cápsula interna. Quantos ramos tem a cápsula interna? 5. Quantos ramos tem? 5 ou 3? 5 ou 3? 5 ou 3? Então são o quê? Vamos lá. Então a cápsula interna, o que é a cápsula interna? O que é a cápsula interna? A cápsula interna nada mais é do que o conjunto de fibras que estão o quê? Medial a quem? Ao núcleo lentiforme. Então a cápsula interna nada mais é do que o conjunto de fibras nervosas medial ao núcleo lentiforme. A cápsula externa é o conjunto de fibras lateral ao núcleo lentiforme. A cápsula extrema é o conjunto de fibras distante do núcleo lentiforme. Quem que é o núcleo lentiforme mesmo que eu esqueci? Pálio de putame. Então nós temos o que? Ó? Ramo anterior da cápsula interna, joelho da cápsula interna, ramo posterior. Ele não é o envoltório do núcleo lentiforme. O que é isso aqui? Globo pálido. Você vai ter dois tipos. É o globo pálido medial, pensa aqui. Lâmina medular medial, globo pálido lateral, lâmina medular lateral, putame, cápsula externa, claustro, cápsula extrema e o lobo da ínsula. Então, a cápsula interna nada mais é do que como é motor a cápsula interna. A cápsula interna ela tem fibras frontotalâmicas, frontocontínuas, córtico nuclear, córtico espinhal. O que mais? Tem propositivas visuais e auditivas. Então, por isso você tem ramo anterior, joelho, ramo posterior, porção o quê?
retrolenticular é a porção que vai passar por baixo, que é a porção sublenticular. Então, portanto, quantos ramos tem a cápsula interna? 5 porções. Quantas porções, né, professor? Quantas porções tem a cápsula interna? 5 porções. Por quê? Porque ela é um envoltório de quem? É o limite medial do núcleo lentiforme. A cápsula externa, quem que é? O limite lateral do núcleo lentiforme. Então é a cápsula externa do núcleo lentiforme, o limite lateral do núcleo lentiforme. A cápsula interna é o limite medial do núcleo lentiforme. Certo? Então, aí nós temos o quê? Então, o que você tem? O ramo anterior relaciona com a cabeça do caudado, o ramo posterior com o tálamo. Certo? Depois nós vamos ver a projeção da cabeça do caudado sobre o tálamo, mas aí vem tudo. O que é isso aqui mesmo? Plexo corótico. Isso aqui é plexo, por que plexo? Exatamente, entre o tálamo e o fórnix. Se isso aqui é fissura coroideia, desculpa, isso aqui é plexo coroideu, você tem 50% de chance. O que é isso aqui? Acima do plexo. Fórnix, abaixo do plexo. Tálamo. Como é que eu sei que isso aqui é tálamo? Porque o plexo está em cima. O plexo está em cima do tálamo. Quando o plexo estiver atrás do tálamo, eu estou no átrio do ventrículo lateral. Quando o plexo estiver, nós vamos ver depois, embaixo do tálamo, eu estou no corno temporal. Ok? Plexo em cima do tálamo, corpo do ventrículo lateral. Atrás, átrio do ventrículo lateral. Embaixo, corno temporal. É assim que você vê na cirurgia. Certo? O que é isso aqui mesmo? Esse espaço aqui? Por que fissura silviana? Porque o quê? Você está vendo quem? A asa menor dos fenóides. Esperava que um cirurgião de base grande fosse responder o osso, porque cirurgião de base grande é de osso. Então vamos lá. Passa próximo. Passa Maurício. Então, aqui, isso aqui a gente já começa na aula seguinte, são 9 horas, a gente começa na semana.